Irmãos queridos, graça e paz, na manhã deste dia do Senhor, eu lhe convido com temor e tremor para que juntos reflitamos no Salmo de número 126, o sétimo Salmo dos peregrinos. É um cântico de romagem que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que Deus abençoe a sua bendita e preciosa palavra na manhã deste domingo. A nossa atenção, meus irmãos, é o verso de número 4, quando o peregrino diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O peregrino está firme no Senhor. O peregrino se encontra admirado, boquiaberto com a bondade de Deus, mas ele é peregrino. Ele ainda não chegou ao seu porto seguro, mas Deus continua sendo o Deus do peregrino. Temos aqui, meus irmãos, o já e ainda não. Esta é a atenção de todo peregrino, de toda a igreja peregrina, caminhar olhando para Sião, para as bênçãos de Deus, já e ainda não. Esta, meus irmãos queridos, é a maneira de peregrinarmos. Temos uma alegria já pela restauração, mas ainda não. O Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que fez é o Deus que fará. Sua obra envolve passado, presente e futuro. A obra de Deus envolve justificação, santificação, glorificação. Romanos capítulo de número 8, Paulo nos demonstra esta verdade de uma maneira muito própria. A restauração futura é um fato, como a restauração passada e a presente é um fato. O que Deus trouxe, Ele trará um dia em definitivo, e isto é fato. Cristo Jesus virá outra vez aqui para restaurar esta terra. Este aguardo, meus irmãos, esta esperança é um bordão deveras estupendo para sustentar a nossa peregrinação. Olhando, meus irmãos, para o verso de número 1 deste salmo, quando o salmista diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Parece, meus irmãos, em contraste com o verso de número 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, que a euforia passou, a vida continua. Note, meus irmãos, que ele agora ora, ele clama a Deus: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. No horizonte, meus irmãos, o salmista tinha Amonitas, ele tinha Samaria. Há problemas ainda em nosso meio, no nosso horizonte, no nosso cenário. A época do Salmo provavelmente é a época de Esdras, de Neemias, do retorno do cativeiro babilônico. Estes irmãos, Esdras e Neemias, falam deste aparente desânimo causado pelo ainda não de Deus, mas em Cristo já temos o amém de Deus, o já de Deus. A alegria do peregrino vira uma oração, visto que fomos salvos na esperança de sermos salvos. Lemos isto em 1 de Pedro, capítulo 1. Ó Deus, restaura a nossa família. Ó Deus, restaura a nossa igreja. Ó Deus, restaura a nossa nação, como as torrentes no Neguebe, de forma inusitada, poderosa, graciosa e final. A restauração virá e acontecerá. Apocalipse capítulo de número 22, a nossa oração tem que ser Maranata, porque o Espírito e a noiva oram: ora vem, Senhor Jesus. Neste ínterim, continue o perverso a praticar a perversidade, continue o imundo sendo imundo, mas o justo continue a sendo justo, o justo continue a reluzir a luz do Evangelho. Apocalipse 22, versos de número 10 e 11.
Temos motivos, irmãos, sobejos para rendermos graças a Deus e nos alegrarmos nele agora mesmo. João 14, verso de número 2, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Deus já nos libertou de impérios piores, meus irmãos, do que o império babilônico. Deus já nos libertou das trevas. Deus já nos libertou do pecado. Colossenses capítulo 1, verso de número 13. Isto é motivo de sonharmos acordados, de rirmos e darmos um bom testemunho. É motivo, meus irmãos, de bendizermos a Deus e cantarmos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Irmãos queridos, peregrino querido, você precisa aprender que o choro não exclui o riso e vice-versa. A alegria não é um escape da tristeza. A dor e o sofrimento, ainda que presentes, não conseguem expulsar o contentamento dos peregrinos. A humanidade IPT tem usado uma estratégia fútil para tentar driblar o sofrimento, livrar-se da dor com anestésicos e entorpecentes, como trabalho, lazer, consumo, remédios e psicologia, autoajuda, etc. São os famosos atalhos que nos fazem parecer pastéis. Se esquivarmos, igreja, dos problemas, não teremos salmos para ler e também refletir. É Deus quem atormenta o peregrino e o leva a clamar por um reavivamento, por restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O peregrino, ele reporta aquilo que Deus já fez. É com base na obra de Deus que o peregrino clama confiante. Ficamos, irmãos, assustados com o linguajar do salmista, porque temos reprimido nossas emoções diante de Deus e rapidamente saímos de sua presença e não esperamos suas respostas. Temos, meus irmãos, reprimido nossas dores e as nossas angústias com televisão, com música, com passeio, com psicólogos, com remédios. Nossas orações foram convertidas em ligações telefônicas, em consultas marcadas. Nossas orações têm sido xoxas, sem intensidade, sem diálogo, mais discurso, mais determinismo do que clamor. Não temos, meus irmãos, entregado a Deus a nossa vida e destino. Não temos ardido por Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Nos alienamos de Deus diante de emoções intensas que nem dormimos. E daí, remédio e mais remédio. Médicos aos borbotões. Queremos, meus irmãos, amainar as depressões com antidepressivos. Isto é tolice. Se não somos dignos de termos tristezas profundas, não somos dignos de termos uma alegria profunda. Se tratamos a angústia levianamente, o tom de nossa vida será pastel e não teremos salmos para compor. Não há, meus irmãos, intensidade em nosso sofrimento. As emoções são aplacadas por remédios antidepressivos, daí não há mais salmos. A ironia da fé é que ela não é surda, cega, muda diante do nosso imutável futuro. A fé questiona, clama, roga, grita e busca respostas como Jacó e o anjo. Lutamos em oração. E Deus, irmãos, honra esse tipo de reação. A maneira como seus peregrinos reagem às circunstâncias da vida. Ele move nosso desespero íntimo para a sede de conhecê-lo mais e mais. Restaura a nossa sorte, Senhor. Esta oração foi feita no deserto da vida, rumo à casa do Senhor, ao templo. O peregrino ainda não chegou em casa.
Esta oração foi feita onde vemos a vida na perspectiva de Deus. No deserto, você ouviria isso no divã de um psiquiatra, você ouviria isso na mesa de um bar, na tela de uma televisão, você ouviria isso sendo orientado numa boa conversa entre amigos, você ouviria isso de um psicólogo? Claro que não! Ainda que a oração seja candente, sofrida, desesperadora, ela nos remete à realidade e a Deus, restaura a nossa sorte, Senhor. E isso, meus irmãos, nós não encontramos só na perspectiva de Deus, mas também na presença de Deus. É Deus quem nos abre os olhos para que o conheçamos e não as circunstâncias. Ele mesmo, Deus, quem produz esses sentimentos doridos em nós para examinarmos a nós mesmos à luz dos propósitos eternos de Deus. Jó foi afligido por Deus, angustiado por Deus e disse: eu conheci a Deus de ouvir, mas agora eu o experimento. Até na tormenta da alma, pergunte a Deus, meu irmão, minha irmã: ó Deus, o que tu queres revelar a mim? Suas lutas são propósitos de Deus para apresentar a verdade a você. Suas lutas são propósitos de Deus para apresentar na verdade aquilo que você é, suas carências, e apresentar quem Deus é e suas possibilidades incríveis de fazer nova todas as coisas. Eu termino na manhã deste dia. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Nada IPT aquilata, nada depura a nossa fé de maneira mais eficaz do que trazer à memória Deus. A declaração de fé, o Senhor Deus fez, harmoniza bem com a oração: faze outra vez, ó Deus. O mesmo Deus, meu irmão, minha irmã, e Senhor que enche os rios e vales, inunda o nosso ser com graça e paz. O mesmo Deus e Senhor que trazia as torrentes no Negueb, traz o Espírito Santo e nos inunda com a sua graça e paz. Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Imploremos na manhã deste dia ao Senhor por aquilo que não podemos fazer por nós mesmos, por nossa família, por nossa igreja, por nossa nação. Vivifica-nos, ó Deus, fortalece-nos, te imploramos em nome de Cristo Jesus. Aviva a tua obra, ó Deus, vivifica-nos, fortalece a tua igreja, ó Deus. Um abençoado dia, meu irmão querido.